precisa ficar bem ciente, né, quando a gente estuda o direito LTDA, o direito das empresas limitadas, é entender que quando a gente fala de empresas limitadas dentro desse seu estudo, mescla direito, mescla contabilidade, mescla administração, para que a gente consiga entender tudo e no final a gente consiga realmente ter o entendimento completo daquilo que eu preciso saber perante administrador, perante empresário, perante profissional, perante estudante, daquilo que eu quero de fato estar conhecendo sobre o direito de empresas limitadas. E dentro dessa aula aqui, eu vou trazer para você como que funciona a administração de empresas limitadas, né? Por quê? Porque quando a gente vai para empresas onde eu tenho sócios, aonde não sou somente eu, né? Não é somente o bonequinho aqui, não sou só eu que estou administrando, porque quando eu estou administrando uma empresa, somente eu, as decisões são minhas, né? As decisões são minhas, eu vou estar decidindo, eu vou estar operando e a responsabilidade é totalmente minha. A partir do momento que eu trago uma outra pessoa para ser meu sócio, né? Uma outra pessoa que vai ser minha sócia, eu tenho que dividir direitos, né? Então vamos fazer então eu tenho aqui o direito, eu tenho que dividir e eu tenho também os deveres que também vão ser divididos e assim como as responsabilidades também vão ser divididos, né? Seja igualitário, seja não igualitário, não importa, eu vou estar dividindo essas questões. E aí, quando a gente vai estudar realmente a divisão, eu tenho muitas das vezes a divisão que um dos sócios ele se torna o administrador, ou os dois sócios podem administrar, e a gente precisa entender esses contextos e essas complexidades que podem acontecer, tá? Então, quando a gente fala aí da sociedade limitada, né, dentro do novo Código Civil, isso lá em 2002, foi colocado uma conotação mais profissionalizada. E como que era isso? Antigamente, antes do novo Código Civil, somente poderiam ser administradores de empresas limitadas os seus sócios. Os sócios eles poderiam ocupar, de fato, aí ser nomeados administradores de empresas limitadas. A partir do novo Código Civil de 2002, eu posso nomear administradores não sócios. Então, tanto no contrato ou em ato separado, eu posso colocar, não, o administrador vai ser uma pessoa que não é sócio da empresa, ele vai ser um administrador, tem essa função, né? Ou eu posso criar um ato separado, bem como eu também posso nomear um administrador pessoa jurídica. Então, em vez de eu nomear uma pessoa física como administrador da empresa, eu posso nomear uma empresa como administradora da empresa, tá? Então, isso pode ser feito. E aí, quando a gente fala dentro, então, de empresas limitadas, a gente sempre vê uma figura que é uma questão, né? Que eu vou colocar aqui, ó. A gente sempre tem a visão da diretoria. Então, a diretoria, a gente sempre vai ver, né, essa questão aparecendo em empresas limitadas, principalmente, né? Que é como que funciona, né? Esse é o órgão, né? A diretoria é o órgão responsável pelo destino da empresa, tendo como atribuições no âmbito da empresa administrar efetivamente a sociedade, tá? Então, isso que é a diretoria. Então, a diretoria é o órgão máximo. Antigamente era muito conhecido como gerência, né? Então, tem a gerência na empresa. Hoje é mais conhecido como diretoria. Então, são eles que fazem, né, todo o caminhamento da empresa, que vão administrar efetivamente. Então, quando a gente tem, né, esses diretores ali, eles podem ser, né? Aí, vou colocar aqui, ó. Dentro da sociedade limitada, os diretores podem ser identificados no contrato social, tanto sendo sócios ou não, ou em ato separado. Um documento separado, um documento de nomeação, aonde, né, é colocado que o administrador começou a atuar. Então, ele pode ser sócio, pode não ser sócio? Sim, vai depender do contrato social. Se o contrato social prevê que não pode ser sócio, eu posso nomear um administrador, não sócio. Agora, se no meu contrato social eu estabelecer que somente poderão ocupar cadeiras de administração sócios da empresa, eu não posso nomear outras pessoas que não forem sócios, né? Então isso vai acontecer.
tá? Então, essa é a diretoria, né? Tem as cadeiras da diretoria, que vão ser os sócios sentados ali, né? Para que eles possam realmente administrar, de fato, toda a parte do administrador. Aí nós precisamos entender o que o administrador faz, então, né? O que faz... Colocar aqui, ó. Administrador, colocar assim, administrador. Afinal de contas, o que faz esse administrador, né, dentro de uma diretoria, dentro de uma administração de uma empresa limitada? Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é um administrador, né, que é muito interessante a gente poder. Então, o administrador é aquele responsável pela atuação da empresa, que pratica os atos fundamentais para que ela se desenvolva e consiga realizar o objeto social. Tá? Administrar, faz sentido eu colocar assim, é gerir negócios. Tá? Gerir negócios. Eu gosto de colocar sempre aqui essa visão aqui. Então o administrador ele vai fazer isso, né? A função dele é guiar a empresa para que ela possa atuar, né? Ela vai ter o seu campo de atuação e ela ter o seu resultado, tá? E aí nós temos dentro da fase do administrador, quando ele está dentro das empresas, ele tem 4 principais funções, né? 4 funções principais. Qual que é a primeira função? Ele tem uma capacidade de selecionar e escolher talentos, ou seja, ele tem que trazer novas pessoas para dentro da empresa. Ele vai definir os resultados certos a serem alcançados. Ele também foca nas fortalezas, ou seja, pontos fortes. E ele, né, por último, ele adequa a base organizacional aos requisitos do negócio da empresa. Então, quando a gente define, né, que uma LTDA vai ter um administrador e esse administrador possivelmente pode ser um não sócio, não quer dizer que ele tem o poder total de tomar e fazer tudo. Não, ele vai seguir muito o que a diretoria manda, né? Então a diretoria, se a gente fosse fazer uma analogia dentro do seguinte sentido, a gente faz o seguinte: aqui tem a administração e aqui eu tenho a diretoria. Qual que é a diferença? A diretoria por ela mesma, né? Se a gente for pegar aqui, a gente tem a empresa. A diretoria por ela mesma ela não consegue chegar diretamente aqui e dar certas ordens ou passar e tomar certas decisões. Ela precisa o quê? Trazer para o administrador que representa a diretoria e o administrador traz para cá, né? Por que isso, né? Porque a gente precisa, né, de fato, ter controle e autonomia. E é tão importante essa autonomia que, segundo o Código Civil, a empresa uma empresa limitada, necessita ter 2 sócios, no mínimo, 2 administradores, na verdade. Necessita ter, no mínimo, 2 administradores registrados, tá? A empresa precisa garantir isso. Uma empresa limitada que quer, de fato, né, ter aí, seguir a regra estabelecida, né, pela base, né, pela legislação, ela tem que ter aí seus 2 sócios, 2 administradores registrados. Então isso aqui é necessário. Então não tem como, posso ter mais? Posso ter mais, mas eu tenho que ter ali, né, de uma a mais pessoas como administradores. Não posso deixar a empresa sem ter um administrador, sem ter uma administradora. E aí é muito interessante, né, quando a gente fala assim, né, o que acontece quando a gente fala dos deveres do administrador, né? Vou colocar aqui, ó. Porque aqui eu coloquei o que faz um administrador, mas quais são os deveres do administrador? Você fica curiosa de conhecer os deveres do administrador. Então a gente tem aqui, ó, o dever do administrador, vou colocar aqui, né, deve agir com diligência nos negócios e lealdade perante a sociedade e os sócios, tá? Perante a sociedade e os sócios.
Então, isso aqui não é que tá na cabeça, não é algo colocado, isso aqui foi o sócio. Não, isso aqui é próprio quando a gente olha o Código Civil, ele vai falar dessa forma, né? Por quê? Porque quando a gente fala que a gente pode ter administradores não sócios, né? A gente vai falar aqui, administradores, vou colocar assim, administrador não sócio. O Código Civil diz que possa ter, pode não, você pode ter, abrir a possibilidade de não ser participante, né? O administrador da empresa. Né? Dessa forma, a gente não tem aquele sócio gerente e tudo mais. Mas isso aqui, quando eu falo dessa visão aqui, eu preciso, não é simplesmente colocar lá. É necessário que tenha uma aprovação em votação de quórum para deliberação de 2/3 da sociedade. Ou seja, se 2/3 dos sócios votarem que é para ter esse sócio, né, esse administrador ele faz parte da base, porque isso entra dentro do contrato social, vai ser integralizado no capital lá, né? Então isso vai acontecer. Agora, quando eu tenho um administrador que é sócio, por exemplo, né, vou para o administrador sócio. Então o que acontece dentro do administrador sócio? A lei vai exigir, né? A lei exige que a votação deva acontecer com 3/4 do quórum. Então, fica um quórum muito maior. 3/4 do quórum deve estar presentes para acontecer a votação para se tornar um administrador sócio dentro da diretoria, né? Isso quando a nomeação for no contrato social. Quando for em instrumento apartado, né, instrumento fora, é necessário quórum de 50%. Então, olha só que diferente, né? Se eu quero nomear um sócio, eu preciso de 3/4. O que seriam 3/4? 3 dividido por 4. Então, o que acontece? Se eu pegar aqui e fazer o cálculo para você, então, a cada 100, se eu tiver 100 sócios, eu vou só pegar 100, né? Vou pegar 100, por exemplo, e multiplicar por 0,75. Ou seja, eu preciso de 75 pessoas. 3/4 dá 75, né? 3/4 dá 75%. Então, se eu tenho 5 sócios, eu preciso que praticamente 4 sócios, né, vai dar 4 sócios, porque eu tenho que arredondar, eles votem a favor de eu ter um novo sócio, né? Na verdade, não que eles vão votar a favor, mas eu preciso que 4 sócios estejam presentes na reunião de votação. Não precisa. E, eu vou fazer por um instrumento por fora. Aí eu posso ter apenas 3, um exemplo, 50%. Por que isso, né? Quando eu vou para o contrato social, a alteração do contrato social é uma alteração muito complexa, né? Uma alteração que não pode ser uma alteração leviana, deve ser uma alteração bem específica, bem pontuada e de comum acordo. Quando eu faço um documento por fora, que não está no contrato social, é muito mais fácil cancelar. Então, se por acaso chegar um momento onde algum dos sócios fala, não, eu não queria essa pessoa não serve, é muito mais fácil voltar atrás. Por isso, né, exigido aí esse quórum maior quando se vai colocar um sócio, né, dentro do contrato social como administrador dentro da empresa, né? E para finalizar, né, a gente vai falar aqui sobre as responsabilidades do administrador. Então, responsabilidade. Então, quando a gente fala de responsabilidade do administrador, a gente está falando do quê? A gente está falando da seguinte questão, né? Responsabilidade do administrador. Então, o administrador é o responsável, olha só que top, o responsável tributário pelas obrigações da sociedade perante o fisco. Se o administrador destinou o dinheiro que seria recolhido para fins de tributação como antecipação de lucros, o administrador arcará pelas obrigações. Ou seja, o que acontece? O administrador, ele é o responsável pelo fisco.
Se ele faz cagada, não vou ir para os outros sócios. Por isso que é uma posição tão importante e por isso que tem no Código Civil dizendo, olha, tu vai escolher o administrador da empresa, para escolher tem que seguir esse padrão, tem que seguir esse ritual para que não haja problemas. Porque é o cara que representa, é o cara que vai desviar, é o cara que pode cometer erros e cagar toda a empresa, assim, né? Perdão da expressão. É o cara que leva a empresa para outro nível, mas ele também pode levar a empresa para um baixo nível. Então ele é muito importante na hora de escolher um administrador de uma LTDA, que as pessoas que fazem parte da sociedade, escolham de maneira sábia. Não posso escolher de maneira leviana, né? Como que funciona a escolha desse administrador, porque senão eu acabo então tendo aí uma escolha errada, uma escolha que vai causar muitos problemas e que pode trazer grandes prejuízos para a empresa, beleza? Então dentro da empresa LTDA, a gente funciona assim, a gente tem uma diretoria, que são os sócios, eu tenho os administradores, que possam ser tanto sócios quanto não sócios, vai depender do contrato social da empresa, combinado? Eu espero então que você tenha entendido, espero que você tenha gostado dessa aula. Espero te ver numa próxima aula. Fique comigo e por enquanto, vamos que vamos! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!